Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar de um assunto atual e empolgante, que é a mineração espacial, principalmente nos asteroides. Vamos lá? Asteroides. Existem duas teorias que apontam o surgimento e formação dos asteroides. A primeira, mais aceita pela comunidade científica, afirma que os asteroides se formaram a partir da explosão que deu origem ao nosso sistema solar e que não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. A segunda afirma que eles se formaram a partir de restos e detritos de planetas ou parte deles, resultantes da colisão entre dois corpos celestes. Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol, como os planetas, mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Não costumam ter uma forma definida, apresentando as mais diversas aparências. Há aproximadamente 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram da Terra. Essa extinção sempre foi um dos mais intrigantes enigmas do planeta. Um grupo de cientistas começou a desvendar esse quebra-cabeça ao pesquisar rochas oriundas do fim do período Mesozoico. A partir dessa análise, constataram que nesse período um enorme meteoro colidiu com a superfície terrestre. Segundo eles, esse meteoro possuía um tamanho que oscilava entre 6 e 14 quilômetros, atingindo a Terra a uma incrível velocidade de 72 mil quilômetros por hora, dando origem a uma cratera de cerca de 200 km de diâmetro que se encontra na península de Yucatán, no Golfo do México. Asteroides, tipos e composição. Tipo C, carbonáceo. Os do tipo C compõem 2/3 dos asteroides conhecidos pelo homem até hoje. Caracterizam-se pela cor escura e sua baixa reflexidade da luz solar. Consiste de compostos de carbono, rocha, água e alguns metais. Tipo S, silicáceos ou silicatos. Os do tipo S são mais claros e refletem melhor a luz do Sol, o que caracteriza a sua luminosidade. Consistem de ferro e silicatos de magnésio, pequenas quantidades de níquel puro e alguns metais do grupo da platina. Tipo M, metálico. Os do tipo M são os que mais refletem a luz solar. Consistem de níquel puro e ferro e alguns metais do grupo da platina. Os asteroides, que tanto nos aterrorizam nos filmes devido ao risco do impacto desses corpos celestes na superfície da Terra, são hoje alvo de estudos por agências governamentais e grandes empresas do setor de exploração espacial por serem compostos de metais valiosos. A NASA está programando enviar, no ano de 2022, com chegada em 2026, uma missão não tripulada ao asteroide Psyche, o maior do cinturão de asteroides, com uma área aproximada de 210 km de diâmetro entre as órbitas de Marte e Saturno. Para se ter uma ideia do motivo desse interesse no Psyche, é que ele pode ser avaliado em 10 mil milhões de trilhões de dólares. Isso porque o asteroide Psyche é quase todo feito de metal. Na sua composição, pode encontrar-se ferro, níquel e até possivelmente ouro, platina e cobalto. Boas notícias! Estamos no princípio da próxima grande corrida do ouro, mas não será nas colinas da Califórnia ou em qualquer lugar deste planeta. Estará no espaço exterior, pois existem materiais raros, inexplorados em asteroides que poderiam ser usados para tecnologias futuras. É isso mesmo, há ouro neles. O físico teórico e um dos nossos grandes pensadores favoritos, Dr. Michio Kaku, explica-nos que enquanto a China pode ter um monopólio sobre os minerais e metais raros em nosso planeta, não há como parar a mineração interplanetária.
Alguns bilionários do Google criaram uma organização, a empresa Planetary Resources, que está procurando asteroides para prospectar no cinturão de asteroides entre Marte e Saturno. Além disso, as empresas de desenvolvimento de tecnologias espaciais, como a SpaceX, estão desenvolvendo com sucesso dispositivos de transporte comercial, o que possibilitará viagens comercialmente econômicas ao espaço. Agora, os asteroides são de todas as formas e tamanhos, e estamos catalogando-os, e já encontramos alguns asteroides em perspectivas que poderiam ser explorados. Um asteroide, talvez de 30 ou 50 pés de diâmetro, trazido de volta para a Lua ou para o planeta Terra, poderia de fato render bilhões de dólares em recompensas por causa das terras raras e dos compostos de platinas que você encontra no seu interior. As terras raras são usadas para fazerem transistores como os usados nos celulares iPhone. Onde estão esses elementos das terras raras? Principalmente na China. Eles estão em toda parte, e é claro, mas a China tem o mercado mais desenvolvido e os chineses, por sua vez, fornecem cerca de 90% das terras raras. Atualmente o mercado está na mão deles. Porém, com a mineração espacial dos asteroides, isso pode mudar drasticamente. Experiências de fusão de metais estão sendo feitas na Estação Espacial Internacional para que se desenvolva o processo de fusão de metais no espaço e possibilitem a construção de elementos estruturais como chapas e vigas para a construção de módulos em outros planetas e mesmo reparo de naves espaciais. Grandes construções serão possíveis de serem concretizadas no espaço com a mineração e transformação dos minérios dos asteroides. Os estudantes de engenharia de materiais e metalurgistas têm seu emprego garantido no espaço. Ainda estamos longe da realização destes feitos, porém o futuro já começou, é só uma questão de tempo. A ficção cada vez mais se aproxima da realidade. Eu só espero que não usem estes recursos, como na série Star Wars, para a construção de uma Estrela da Morte. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.